Fala, trader, beleza? Esse vídeo eu quero falar com você que geralmente você não sabe identificar níveis de preço de relevância, ou seja, você até consegue encontrar alguns gatilhos que está acontecendo naquele dia, naquele pregão, mas você não sabe considerar quais são os principais níveis de preço e como que você deve se comportar naquela região. Ou seja, você não olha basicamente para uma região macro, né? Você não considera essas regiões, ou porque talvez você não tenha um conhecimento, ou porque talvez você simplesmente ignora essas regiões. Eu quero mostrar um evento que aconteceu hoje no índice, e foi compartilhado com o pessoal do Clube das Tendências, né? Ainda esse evento antes de acontecer e depois mostrar como que realmente esse evento se validou nessa região. Ou seja, não adianta você vir para um gráfico de 5, 2 minutos, 10 minutos e executar o seu trade de compra e de venda e achar que vai dar certo se você ignorar essas regiões macro de preço. E quero mostrar isso para você através de um exemplo prático aqui, né? E você já vai conseguir, após essa aula, já sair aplicando isso aí, com certeza, nas suas análises e, consequentemente, isso vai impactar de forma direta aí nas suas operações, tá? Então você vai aprender a localizar essas regiões de preço e você vai aprender também, né, entender como que você pode se comportar nessas regiões, ou seja, uma vez que você entende que o preço está numa região importante de preço, né, como que você identifica isso e você como que você também se comporta, ou seja, como que você opera nessas regiões e principalmente o que você geralmente deve evitar nessas regiões, tá bom? Então, basicamente quero compartilhar isso aqui com você, tá? E também aí quero aproveitar inclusive para falar, né, antes de eu já compartilhar a tela e começar, quero falar que realmente nós voltamos com o Clube das Tendências, tá? Depois de vários pedidos aí para a volta do clube, eu voltei com o Clube das Tendências, tá bom? E depois eu vou deixar o link aqui na descrição, você entra lá, para você entender mais sobre o que, que realmente é o Clube das Tendências, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com você, para a gente conseguir ter uma visão mais clara aqui desse cenário. Então, beleza, tela compartilhada. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, estamos aqui no gráfico do índice, gráfico de 5 minutos, tá? Eu vou usar o contrato futuro aqui para a gente ter uma visão de longo prazo, beleza? Mas olha só, o que, que aconteceu aqui? Primeira coisa foi um ativo que ficou consolidado nessa região, basicamente quase, né? Se a gente considerar o dia de hoje, três pregões. Então, nós tínhamos quinta-feira, sexta-feira passada, mercado lateral, era nessa região um nível de suporte, olha só, nós já tínhamos aqui esse nível de suporte definido dessa região, deixa eu tirar essa linha aqui, nós tínhamos suporte definido nessa região, e aí o que, que eu esperava nessa região? Esperava que possivelmente após um grande movimento de baixa e um preço lateral, ele poderia tentar validar isso daqui como uma possível acumulação, ou seja, a acumulação é a primeira fase da tendência, né, de uma tendência de alta segundo Charles Dow. E aí ele começa a tentar romper essa região, foi o momento que eu compartilhei com o pessoal, né, que nós deveríamos, se realmente fosse um rompimento verdadeiro, esperar ele fazer uma troca de polaridade nessa região, deixar algum contexto técnico para indicar uma possível reversão. Esse evento não se validou, consequentemente também não validou nenhuma compra aqui nessa região, beleza? Olha só, depois ele já cria aqui, ainda dentro do intradiário, um evento de reversão. Eu falei sobre uma venda nessa barra 19, para quem gosta de operar range, porque aí você vê que aqui no final foi só uma violação do range, e ele faz uma troca aqui nessa região, que inclusive a gente já tinha marcado antes, né? Olha só, a gente tinha marcado essa região antes aqui, e ele validou. Era um stop grande, 400 pontos, então, particularmente para mim, não valia a pena tomar um risco aqui pelo tamanho do stop e pela região. Ainda assim, ele andou 600 pontos, voltou, e depois ele andou basicamente 2 para 1 com muito esforço. Beleza? Olha só, ele entrega esse movimento de baixa. Nesse momento, o que, que eu especulei com o pessoal? Né? Eu falei, ó, duas possibilidades, quando ele estava vindo exatamente nesse movimento aqui. Eu falei, hoje, ou ele cria nessa região o que eu chamo de um pivô pré-rompimento, onde ele testa a região, ele não rompe de primeira, mas ele começa aqui a criar um possível evento para romper essa região para baixo, certo? E esse cenário é um cenário para a gente ficar de olho. Ou, basicamente, ele rompe, faz uma troca de polaridade abaixo dessa região, deixando o contexto para a gente pensar numa venda, beleza? Tranquilo. Só que aí o que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha traçado uma LTA lá no gráfico diário e queria dar uma olhada para ver aonde estava passando essa LTA, se o mercado estava, se o preço estava muito próximo dessa LTA. Então vamos lá agora. Deixa eu avançar aqui para o gráfico diário. Olha só. Chegando aqui no gráfico diário, eu percebi que ele estava basicamente trabalhando na região da LTA, porque ainda está trabalhando. Porque olha só, nós tivemos aqui quinta-feira, sexta-feira, ele deixa praticamente um inside candle, um padrão interno, e hoje ele começa a tentar romper aqui a mínima do fechamento de quinta-feira, quinta e sexta-feira. Se eu colocar aqui uma linha, olha só como que o preço está se comportando aqui. Ó. Ele está tentando fazer um rompimento aqui, mas até agora não aconteceu, certo? E nós já estamos falando aí quase que já com poucas horas aí para fechamento do pregão de hoje, certo? E observa que nós tínhamos aqui nessa região LTA, porque quando eu olho para um gráfico diário como esse, eu não posso considerar que realmente aconteceu um rompimento aqui, a não ser que eu tenha, né, uma barra negativa fechando aqui,
e seguidos de uma continuação. Porque se ele coloca uma barra negativa e depois no outro pregão ou numa sequência de pregões ele anula esse movimento, na verdade o que eu tive aqui foi o quê? Uma violação, ok? Então eu fiquei aqui aguardando essa possibilidade de ele realmente, né, validar essa região. Só que aí eu fui traçar Fibonacci, porque nós tivemos aqui, ó, anteriormente, nós tivemos aqui um evento clássico de reversão. Olha só, movimento possível, movimento corretivo, ele me entrega esse movimento aqui, certo? Então, é válido eu considerar Fibonacci. É o que eu fiz. Eu tracei basicamente Fibonacci desse movimento aqui. Por que desse movimento, Daniel? Porque foi a partir desse movimento corretivo que ele iniciou esse movimento impossível, que foi o principal movimento. Perfeito? E olha só aonde ele para. Ele está exatamente hoje, no momento que eu tinha traçado esse Fibo, ele tinha beliscado os 38% e tinha recuado. Foi o momento que ele começou a construir. Olha só, para vocês entenderem aqui agora, deixa eu engrossar, calma aí, deixa eu deixar essa linha mais grossa, que aí ela vai ficar mais nítida lá no gráfico de 5 minutos. Então, olha só. Nesse momento que eu tracei essa linha, ele tinha feito esse primeiro toque aqui. Aí foi o toque que ele fez na região e ele começou a criar o quê? Um contexto de uma correção ABC, uma formação de bandeira, e particularmente falando uma bandeira, inclusive, muito grande. Eu não gosto de operar bandeiras grandes assim. Se você ler aquela enciclopédia de Thomas Bukowski, que foi um trader que catalogou, né, os principais formações gráficas ao longo do tempo, ele fala que as bandeiras, as melhores bandeiras para se operar são aquelas bandeiras menores, né? Enfim, eu já tenho compartilhado isso aí sobre, inclusive semana passada, na mentoria da semana passada, estava dando uma aula falando sobre essas formações gráficas, realmente qual que tem mais probabilidade de se desenvolver do que outras, tá? Apesar que aqui o movimento ele aconteceu, se a gente vende o rompimento da bandeira, né, apesar de não ser um ponto tão interessante, porque ele já tinha deixado aqui quase 500 pontos, mas ainda assim, né, foi um trade aí que não se desenvolveu, mas você tinha um stop de 200 pontos, e ele andou o suficiente para você proteger, fazer uma parcial. Só que olha só, aí ele me testa essa região. Na hora que eu observei esse cenário, eu falei, calma aí. Além de nós termos aqui nessa região um nível de preço que foi traçado pelo intradiário, uma mínima, né, de um range que ele já está há 2 dias aqui segurando, eu tenho uma retração de 38% macro. Então, o que você precisa fazer? Sempre quando você, antes de você iniciar suas operações de compra, de venda, no intradiário, você não pode ignorar níveis de preço como esse. Porque se ele respeita, você concorda comigo que se ele respeita uma retração de Fibo, por exemplo, de um movimento como esse, nos 5 minutos, por que ele não vai respeitar uma retração de Fibonacci de 50% de um movimento como esse? Certo? Perfeito? Olha só. E aí, claro, eu não tenho só Fibonacci nessa região. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Se eu observar aqui, ó, é uma região de suporte de preço também. Olha como que ele construiu um topo aqui nessa região. Entende? Então, quando você vê um cenário como esse, você ir lá e nos 5 minutos e fazer uma venda contra uma região dessa, é bem complicado. Ainda ele andou ali o suficiente para você fazer uma parcial, para você proteger a operação. Foi o suficiente, mas muitas vezes isso nem acontece. Muitas vezes simplesmente ele bate numa região como essa e ele reverte e vai embora. Olha só, prova disso, se eu traçar FIBO aqui, ó, se eu considerar FIBO aqui, ó, desse movimento, olha só, deixa eu engrossar aqui essa linha. Olha só como que nesse dia ele fez uma mínima exatamente aqui na retração do 61.8. Então, o cara que vendeu aqui em cima dessa região, sem saber que aqui era uma retração de Fibo, olha só, o mercado voltou depois, né? O mercado entre máxima e mínima, ele andou 1.700 pontos. Mas a partir dessa região aqui quase de fechamento, ó, ele voltou 1.200 pontos aí, mais ou menos, 1.200 pontos, 1.300 pontos, perfeito? Então, se você for lá no gráfico de 5 minutos, nesse dia aqui, com certeza você tinha algum contexto vendedor, porque você já tinha um mercado de baixa, certo? E você tinha um contexto vendedor. Só que o que aconteceu? Você estava vendendo numa retração importante de preço. Eu já falei sobre a retração de 61.8 ser a última fronteira entre o movimento corretivo e o movimento de reversão total, de anulação total do movimento ou da tendência anterior. Já falei sobre isso aqui, né? E falo mais sobre isso com os meus alunos. Perfeito? Então não era uma região para você operar vendido, certo? Nem lá e nem aqui. Aqui ainda a gente tem a retração macro, porque se ele romper essa LTA, efetivamente a gente pode trabalhar com essa retração também. Mas eu não posso, tecnicamente falando, ignorar essa região. E aí você tem outras questões aqui, né? Às vezes se você colocar, por exemplo, se eu não me engano, média de 50 períodos, você vai ter uma média de 50 períodos aqui, tem vários outros fatores. Mas o preço, ele já dá para mim essa informação importante aqui, ou seja, já consigo olhar para o preço e saber que não era uma região interessante para a gente entrar vendido, perfeito? Então aí vem um princípio, né, de vai ter dias que você particularmente, você não vai operar, hoje mesmo eu não fiz nenhuma operação, né, até porque era um ponto que eu estava de olho, né, mas estava ciente desse nível de suporte, só que aí quando eu achei essa retração sendo traçada lá pela ótica do gráfico diário, eu falei, não, aqui não dá para operar vendido.
Ó, tudo bem, né? Nenhum contexto comprador também. Então, se o cara vendeu aqui nessa região, ainda assim, é o que eu falei, o mercado andou o suficiente para ele fazer uma parcial ou simplesmente proteger a operação, não deu stop, a não ser que ele realmente, né, negligenciou muito a gestão da operação, mas também não foi aquele movimento fantástico, tá bom? E aí o dólar eu fiz uma análise preditiva do dólar, né, que inclusive eu postei lá no clube também, antecipadamente, né, falando da possibilidade de construir aqui um PRA, e aqui ele validou um PRA de venda, tá? Que eu chamo de PRA de venda, alinhado com a regra de exploração. Inclusive, se você estiver interessado na regra de exploração, tá bom? Que eu chamo de método de aprendência, que é essa daqui, e aprender a operar esse gatilho aqui, tá bom? Como um bônus, para quem está adquirindo a regra, tem uma implementação. Aqui foi um stop de 6 pontos, ele andou aí aos trancos de barranco, tá? Chegando aí nos 8 pontos. 3 para 1, para que realmente conseguir configurar esse trade, tá? Essa operação aqui também não precisa saber perdendo hoje, operar, tá bom? Perdeu o mercado, estava com a corretora, não conseguiu operar. Mas é um cenário que o pessoal que está alinhado com a nossa. Perfeito. E aí o Bitcoin tentando renovar a máxima histórica, né? Tentando não, né? Renovando a máxima histórica, mas esperado, né? Um mercado bem lateral depois de um gap aí de mais de 10 mil pontos. Então era esperado um mercado como esse. Então olha só, como que você vai... Primeira coisa, você precisa identificar essas regiões, tá? Então você sempre tem que estar passando, pelo menos, não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, você precisa vir para um gráfico como esse e ficar de olho numa região como essa. Porque se você ignora uma região como essa, eventualmente você vai não só tomar até um stop operando contra essa região e talvez perder uma oportunidade nessa região, porque ele pode, a partir dessa região aqui, inclusive, e eu não descarto essa possibilidade, de amanhã ele tentar até falhar aqui nessa região e realmente vir para cima. Porque, como eu falei, ele ainda não rompeu essa LTA. Ele ainda não perdeu essa retração de 38%. Ele ainda está na região, entende? Então, vamos observando aí para ver o que realmente vai acontecer. Só que aí, quando você está, por exemplo, deixa eu engrossar aqui a linha, nós voltamos para lá. Gráfico de 5 minutos, olha só. Então, quando você está você consegue identificar uma região como essa, a primeira coisa que você faz, que você deve evitar, é operar contra uma região. Então, se você tem um nível de retração, né, macro como esse, que se torna um suporte no contexto que está ali, né, uma tendência de alta seguida de uma correção, até então tem uma característica corretiva esse movimento do índice, a primeira coisa que você deve fazer é evitar operar contra essa região. Então, você não vai vender contra um nível de preço como esse e você não vai comprar contra um nível de resistência, ainda mais quando você traça uma região macro. A primeira coisa que você faz é esperar, tá bom? É evitar operar contra essa região. A segunda coisa que você deve fazer numa região como essa é você esperar que ele realmente construa um evento técnico que está dentro da sua metodologia para você operar. Então, olha só, se a gente observar aqui de forma mais detalhada, o que eu percebo aqui? Eu percebo que um grande evento aqui de reversão está em formação aqui no índice nessa região. Não sei se ele vai validar, isso aí só, sinceramente, só o tempo vai dizer, mas aí você vai juntando os fatos. Você tem um baita de um nível de suporte, certo? E você tem uma possível formação de reversão se estruturando aqui. Então nós teremos aqui possivelmente cabeça, ombro esquerdo, cabeça, e ele pode estar neste momento construindo aqui, ó, um ombro direito. Então, eu não descarto essa possibilidade para o índice. Pelo horário que nós já estamos aqui, né? Exatamente agora, 4h47, e pelo tamanho da formação gráfica, eu acho um pouco improvável ele conseguir validar essa formação gráfica hoje, tá bom? Mas já pode ser um evento para amanhã, você chegar num gráfico e já se deparar com um cenário como esse, ciente de onde realmente o mercado está, você conseguir pegar uma operação, beleza? Então, o primeiro ponto que você precisa fazer basicamente, quando você identifica uma região como essa, primeiro ponto é você evitar operar contra essa região. Você precisa identificar essa região. Identificou a região, evita operar contra uma região dessa, beleza? Depois, o próximo passo é você esperar aqui um evento técnico, né, que tenha contexto com aquela região, ou seja, essa região tem potencial de impulsionar o índice para cima, seja para uma retração do movimento de hoje, até mesmo para uma reversão total. Sabendo disso, sabendo que essa região tem esse potencial, que você faz? Você espera um dos gatilhos que você opera, baseado em trade de reversão, para você executar o seu trade de compra num cenário como esse. E o oposto é verdade, você venderia, esperaria um gatilho operacional de venda para você operar numa região como essa. Então, basicamente, são regiões que podem gerar movimentos muito fortes, mas você precisa ter cuidado, porque se você não identifica uma região dessa e você opera contra essa região, muito provavelmente você vai tomar stop, tá bom?
Bem, dito isso, eu quero te fazer um convite para você conhecer o Clube das Tendências, onde você vai estar junto comigo e com os demais membros do Clube das Tendências, fazendo análise de mercado, abertura de mercado, lives de abertura, tá bom? Análise durante o pregão, tá bom? Que acontece tudo pelo Telegram, beleza? Todo o contexto de análise, operações, tudo isso está sendo entregue lá no Telegram. Então, nós fazemos uma live de abertura e depois nós seguimos pelo grupo e depois ainda volto aqui para fazer o fechamento de mercado e compartilhar lá com os membros, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição, você entra lá, tem mais informações. É isso aí, um abraço e até a próxima.